Gonçalo, hoje temos aqui uma coisa engraçada para ver e discutir, que é um ornitólogo português a passear algures pela Europa do Norte a falar de uma espécie que essencialmente é de origem americana, não é verdade? Ah, olá, Zé. É verdade. Se calhar isto era um dos primeiros sinais da globalização, não é? Ora, ora. Um português na Suécia a ver uma ave que tem um nome canadiano. Ora bem, e falando da Suécia, vou contextualizar aqui a observação. Eu tinha referido no episódio anterior, quando vi o Gaivotão, que eu tinha vindo de Inglaterra, atravessando a França, a Dinamarca e a Suécia, e quando cheguei à Suécia vi o Gaivotão. Depois segui de comboio para Estocolmo, onde encontrei ou, aliás, onde me fui encontrar com alguns colegas nossos. Eu digo alguns colegas nossos porque, isto para quem não sabe, eu e o Zé já nos conhecemos desde os anos 80, fomos colegas de curso, ainda muito antes de partilharmos este interesse pela passarada, e entretanto eu já andava nas viagens Interrail e nesse ano de 1988 houve alguns colegas nossos que também mostraram interesse em fazer uma viagem de Interrail e como eu já tinha experiência, já tinha feito 3 Interrails anteriormente, lá combinámos todos e combinámos encontrar-nos em Estocolmo no dia 17 de agosto. Portanto, eu tinha planeado a minha ida à Inglaterra para estar com o meu tio, já tinha calculado os dias todos para garantir que estava em Estocolmo no dia 17 de agosto. E nós combinámos encontrar-nos na estação de Estocolmo, nesse dia às 9 da noite. Ora, é preciso lembrar que em 88 não havia telemóveis. Portanto, hum, quando se combina numa estação é muito fácil a Nessa pessoa altura perder-se. ainda falávamos com sinais de fumo, não era? Sim, mas como é que tu combinas numa estação de uma grande cidade? É A verdade? estação pode ser enorme, como é que tu combinas com alguém sem dares uma referência? Então, eu, quando combinava com alguém numa estação no estrangeiro, dizia sempre: Olha, na linha um, vamos ter a linha 1, porque assim era uma referência. Verdade é que no dia 17 de agosto eu cheguei lá e lá estavam os colegas e encontrámos todas às 9 da noite na linha 1 da estação de Estocolmo. Fizemos uma grande festa. O nosso plano era ir até ao Círculo Polar Ártico, até na Arvik. Até na Arvik. Portanto, apanhar o comboio que subia a Suécia toda 24 horas até chegar ao norte da Noruega, porque eu queria passar o Círculo Polar Ártico. Só que os meus colegas, para ali à última da hora, nossos colegas, aliás, resolveram, assim, de repente, alterar os planos e tomar uma direção diferente, que era para irmos até à costa da Noruega e depois seguirmos até ao Círculo Polar por uma rota diferente. E então nós, assim, à última da hora, como nós tínhamos Interrail, não precisávamos de reservar nada, metemos num comboio noturno que ia até uma cidade que fica lá para o meio da Suécia chamada Östersund. Eu nunca tinha reparado naquilo, a não ser naquela viagem que nós fizemos, porque decidimos ir até ali. E então fomos no comboio noturno e na manhã seguinte chegámos a Östersund, que era uma cidade de tamanho médio, alguns lá no meio da Suécia, portanto, procurando no mapa encontra-se, e aquilo tinha lá um parque com um jardim, com um relevado ao pé de um lago, que depois há muitos lagos na Suécia. Ora, eu lembro que nós saímos do comboio, devemos ter comprado ou num mini mercado ou qualquer coisa, arranjamos pão e mais qualquer coisa para comer, estávamos cheios de fome e depois fomos passear até ao relevado e ao pé do lago. E eu já ia de binóculos em punho, claro. E, e quando chegamos ali ao relevado, estavam lá aqueles gansos, enfim, castanhos, com o pescoço preto e com uma mancha branca. E eu andavam ali a passear no jardim, perto, quase como se fossem domésticos, andavam ali em liberdade, mas perto das pessoas. Aliás, as aves na Suécia são muito mais confiantes do que cá, que era algo que eu não estava habituado, mas que comecei a experienciar em Inglaterra. Bem, comecei a olhar para aquilo, pensei, pá, que gansos tão diferentes, vi no guia, foi fácil de identificar que eram gansos do Canadá. Eu, na altura, não tinha uma tela objetiva, tinha pá, uma lente de 50 milímetros, e então eu pensei, vou tirar umas fotografias aos gansos, já agora não conheço esta espécie, e então o que é que eu faço? Pego nos bocadinhos do pão que a gente tinha acabado de comprar e comecei a dar pão para ver se os gansos vinham. Atenção que não se deve dar pão aos gansos. Eu hoje não faço isto, porque nem aos gansos nem aos patos, porque estes pães embalados normalmente também estão cheios de conservantes e não é o tipo de coisa que se deve dar. Na altura eu não sabia. Portanto, fiz isto um bocadinho na minha ignorância acerca do tema. Mas dei um bocadinho de pão para ver se os bichos se aproximavam. Os meus colegas, como o pão era caríssimo na Suécia, porque os preços não eram os mesmos de cá, ficaram escandalizadíssimos. Olha, este a dar pão aos gansos é maluco, meu rico pão, que desperdício, né? Mas eu lá fui dando um bocado umas migalhas aos gansos para eles se aproximarem lá ter umas fotografias. E, entretanto, estive a ler no livro, e quando li, era o tal guia do Roger Peterson em francês, que eu já referi anteriormente, percebi que a espécie tinha sido introduzida. Portanto, ele chama-se no Canadá
mas tinha sido introduzida na Europa, nomeadamente na Escandinávia e no Reino Unido. Portanto, esta é um bocadinho a história da presença desta espécie com o nome canadiano na Europa. E, entretanto, eu agora, já a preparar esta conversa, estive a ler um bocadinho mais para perceber melhor a história desta introdução. E isto tem alguns aspectos curiosos. Ele foi introduzido na Europa pela primeira vez no século XVII por um senhor chamado Samuel, que é francês, de Champlain, que foi um explorador francês, explorador e navegador francês, e que foi governador da Nova França, portanto, ele fundou o Quebec, portanto, a Nova França, que foi o nome dado ao território colonizado pela França na América do Norte, que é aquela zona do Nordeste do Canadá, onde ainda hoje se fala francês. E então, esse senhor, Samuel de Champlain, resolveu enviar vários casais de gansos do Canadá para a Europa para oferecer ao rei Luís XIII. Portanto, isto no início do século XVII, ou seja, a origem da presença destes gansos na Europa teve a ver com uma oferta ao rei. Mas depois, no Reino Unido, aconteceu algo semelhante, porque no fim do século XVII também foram trazidos gansos do Canadá para a coleção do rei Jaime II. O que é certo A é que em monarquia meados foi do século... responsável pela Diz? disseminação. A monarquia foi então responsável pela disseminação desta Não espécie. tenhas dúvida. É assim, vamos ver. Eu não sou monárquico, nunca fui monárquico. Também não vou entrar aqui na demagogia barata de dizer que a monarquia foi a grande responsável pela presença de espécies exóticas, porque o problema das espécies exóticas extravasa muito a monarquia e continua a haver introdução e comércio de espécies, portanto, não é algo que seja exclusivo da monarquia. Dito isto, no caso de algumas espécies e no caso desta espécie em concreto, não há dúvida que a origem está nestes presentes que foram oferecidos às casas reais. E isto no século XVII. E o que é facto é que em meados do século XVIII já havia populações estabelecidas em França e nas Ilhas Britânicas. Mas como se isto não bastasse, mais tarde, já no século XX, eles são introduzidos nos países nórdicos, a começar pela Suécia em 1929, portanto, na Suécia já são introduzidos no século XX, e atualmente, pelo que eu estive a ver, eles já estão presentes nos diversos países da Fino-Escandinávia, além de estarem também nas Ilhas Britânicas e em França, que eu já referi, foram introduzidos na Islândia, Alemanha, Holanda, Bélgica, Sardenha, Ucrânia, Rússia e, imagine-se, até na Nova Zelândia. Repara que às vezes, mesmo que não fosse para oferecer à realeza, muitas vezes os anatídeos eram introduzidos em parques e jardins até mais com fins decorativos, não é? Então, são coleções ornamentais que ali estão. Mas no caso da Nova Zelândia, acho que era mais como ave para caça, não era? Não sei a razão da introdução original. A verdade é que eles foram introduzidos em 1905, mas depois, em 1953, é passada uma lei que protege todas as aves que estão em liberdade, incluindo os gansos do Canadá, e isso fez com que eles aumentassem imenso e se tornassem um problema, até para a agricultura. E só em 2011, portanto há relativamente pouco tempo, é que o governo da Nova Zelândia retirou a proteção aos gansos do Canadá e permitiu que qualquer pessoa pudesse caçá-los. Mas já fizeram isto demasiado tarde, ou seja, eu acho que é um problema com muitas espécies em muitos países, é que despertam para o problema das invasoras muito tarde e depois demoram um tempo a agir É como nós com com os os gansos gansos do do Egito Egito. e com outros, naturalmente. No Reino Unido, atualmente, também há licenças para abate, mas são licenças que são emitidas em determinadas circunstâncias. Esta espécie é uma espécie que, tal como os gansos do Egito, pode causar alguns problemas, incluindo conflitos com as pessoas, porque elas, repara, eu contei que na Suécia eu os vi num jardim público. E eles, noutros países europeus, ocorrem nos jardins públicos. Eles, portanto, partilham o espaço com as pessoas. E isto pode gerar Mas, alguns mas, no conflitos. seu, mas na sua zona, digamos, de distribuição natural, no Norte da América em particular, eles também recorrem a estruturas humanizadas Porque para... atualmente não são perseguidos, porque eles já foram perseguidos no passado, não é? E eles estiveram quase extintos em certas regiões. Mas como são protegidos atualmente, eles acabam por se aproximar mais das pessoas. Só que partilham o espaço e depois, quando nidificam e têm crias, eles podem ser agressivos para com as pessoas para defender as crias. Sim, sim, E, sim, portanto, sim. isto é deste tipo de conflitos que eu estou a falar. E depois há outro problema. Esta é uma das aves que, no caso dos Estados Unidos, pelo que eu estive a ler, é a segunda espécie que mais bird strikes causa com aviões, portanto, aquelas colisões
de aves sim. com aviões que podem causar acidentes graves, como, por exemplo, aquele famoso avião que aterrou em Nova Iorque no Rio Hudson, lembras-te? Porque houve uma falha de Certo, motores certo, certo, certo. após um bird strike. Um bird strike, portanto, é a expressão que se usa para colisões de aves com aviões, foi com um bando de gansos do Canadá migradores. Eu digo que é a segunda espécie porque aparentemente a primeira são os urubus, que é uma espécie de abutre do Novo Mundo, que são um bocado mais pequenos que os nossos grifos. Os urubus Uhum. também são causadores de muitos bird strikes. Mas os gansos do Canadá são uma das espécies que mais problemas causam e, portanto, E o problema é que este bicho é um bicho muito volumoso e claro, um quer bird dizer, strike com um passarinho não, se calhar exatamente. nem se nota. Com um É bicho que destes, está esse avião espetado. que foi a marar no Rio Hudson, ele teve falhas em ambos os motores, porque aquilo era um bando, quer dizer, um ganso que entra num motor, né? Sim, sim, sim. Porque uma coisa é quando entra um estorninho ou dois. Um estorninho pode ser ali moído, mas a coisa ainda rola, né? Agora, Exato. um ganso, e se for preciso um ganso em cada motor. Atenção, estes casos também não são assim tão frequentes. Não quero dar a ideia que agora estão sempre Não, aviões não, a não. cair por causa dos gansos. Mas, Mas o até porque. ganso também tem a particularidade de que quando faz aquelas viagens migratórias, ele pode voar no teto das rotas comerciais. Ele voa muito alto. E sei que, portanto, depois de terem acontecido esse tipo de situações, uma das coisas que as agências portanto, de gestão do espaço aéreo, neste caso nos Estados Unidos, fazem é emitir avisos à navegação, precisamente durante a época das navegações, assim que eles topam que há um bando a navegar numa determinada zona qualquer, saem avisos precisamente para os aviões evitarem aqueles tetos de voo ou coisa assim do género. Pois, agora, Eles chegam a voar, se não me engano, a 9 mil metros, para aí 9 ou 10 mil metros. Isso aqui é altíssimo. Isso aqui é volume. portanto, por isso, como te disse, é uma das espécies mais problemáticas em termos enfim, de riscos Da aeronáutica. para a Exato. navegação aérea, precisamente por causa há um longo historial de colisões com aviões por parte destes gansos. Agora, voltando aqui à espécie, hum, por acaso estava a ver que aqui no Birds of the World eles até falam que eles muitas vezes migram a altitudes bastante baixas, né? Abaixo dos 1000 metros, o que não quer dizer que não o Sim, possam sim, fazer. sim. Mas podem ser apanhados lá em cima também. Essa é a questão. Pois, mas também, os aviões, quando estão a subir, têm que se cruzar com a Tem que altitude a que passar, eles estão a claro, voar, claro, mesmo que eles claro, estejam a claro. voar mais baixo. Há aqui uma curiosidade também acerca do nome científico da espécie, que eu acho que era interessante referir. Esta ave, o nome foi dado pelo Linneu em 1758 com o nome Anas canadensis. Os anatídeos, o Linneu espetou contudo no género Anas, só mais tarde é que aparecem outros géneros. É curioso que o Linneu, sendo sueco, quando ele publica a primeira versão da lista, que é na 10ª edição do Sistema Natura, em 1758, ele está a incluir uma ave canadiana. Mas não é a única, porque ele incluiu outras aves do Novo Mundo, como por exemplo o vultur grifos, né? Acho que é o condor da Califórnia. Já não me lembro se é o da Califórnia ou se é o dos Andes, um dos condores. Ele incluiu, portanto, ele incluiu várias aves de outros continentes que ele sabia que existiam. E ele sabia que esta ave existia no Canadá, embora pela data provavelmente já estaria na Europa, mas não na Escandinávia. Portanto, ele inclui Anas canadensis. Anas, que depois mais tarde passa para o género Branta, e Branta é um nome que vem do latim medieval, que é uma designação para o ganso de faces pretas, que é o Brent Goose, e que por sua vez vem do norueguês, do Old Norse, do norueguês antigo, do nome Brandgas, que também seria um nome para este género de gansos. O canadensis também tem aqui uma curiosidade. Canadensis é um gentílico, né, que vem de Canadá. Mas Canadá, que é o nome do país, muita gente não sabe a origem do nome, mas Canadá vem de uma língua antiga que se falava por aquelas regiões no século XVI, que em inglês se chama Iroquoian, uma palavra estranha, que em português se traduz por Iroquês, Iroqueus, Iroquês, que era uma língua que se falava na zona dos Grandes Lagos, e hoje em dia é mais ou menos consensual que a origem da palavra Canadá vem de Kanata, que é um termo em iroquês, para designar um settlement, portanto, um assentamento ou uma aldeia. E daí evoluiu para Canadá e depois dá origem ao gentílico canadensis, que dá então o nome também ganso do Canadá. E curiosamente, outra curiosidade sobre o nome, é que segundo o Oxford English Dictionary, portanto um dicionário de língua inglesa, a primeira
referência ao nome Canada Goose, em inglês, que é o nome atual, aparece em 1772, ou seja, 14 anos depois da designação dada pelo Linneu. E esta referência é curiosa porque isto dá força a uma ideia que eu tenho, uma percepção que eu tenho, de que muitos nomes comuns surgem por tradução do nome científico. Ou seja, havia muitas aves que não tinham um nome comum atribuído, um nome específico, e o nome comum surge por adaptação ao idioma daquilo que é o nome científico. Isso acontece com vários nomes em português e aparentemente aconteceu em inglês também, em alguns casos, como neste do Canada Goose, que é uma tradução do tal Branta canadensis, né? Uhum. Por acaso eu vi uma referência também engraçada que achei piada. Não sei se me sabes dizer a razão de ser disto. Eu sei que volta e meia os birdwatchers do continente americano ofendem-se certos nomes que nós atribuímos às aves, como por exemplo aquela questão do seagull. Não é? Seagull. Eles embirram com essa questão, porque se é goal, é goal, não precisa do si para Porque eu nada, acho não que é? seagull é um termo de linguagem corrente, mas que não é um termo, não corresponde à nomenclatura usada pelos observadores de dados. Olha, é como tu Não chamares uma corresponde à pomba, nomenclatura dada pelos observadores, mas é um nome extremamente antigo, pelo que eu percebi. Mas a mas questão é é, da aqui no, linguagem aqui corrente, no, é da no, linguagem no corrente. É um ganso, termo pouco técnico, se quiseres. aqui no ganso também acontece uma coisa, que é o Canada Goose, não é? Como eles lhe Sim, sim, chamam, sim. quando às vezes é chamado de Canadian Goose e eles embirram com isso, não sabes porquê, não? No caso concreto do Canadá ou Canadian, não sei, mas olha que posso dizer que vários nomes ingleses foram revistos para alterar os adjetivos para substantivos. Por exemplo, havia algumas aves africanas que era Angolan Swallow, por exemplo, passou para Angola Swallow, portanto substituíram o adjetivo pelo nome do país e houve outros casos destes. Portanto, penso que em alguns casos foram corrigidos para uniformizar. A razão por trás dessas alterações e desse critério eu não sei elaborar. Não pesquisei o suficiente. Agora, há às vezes certas simpatias com determinadas designações. Pode ter a ver com alguma tradição no uso de determinados nomes. Não te consigo adiantar mais do que isto. Ok. Olha, ainda temos aqui uns minutos pela frente e eu não queria deixar de passar aqui esta questão que é educativa, que é quando nós olhamos aqui para o site avesdeportugal.info e vamos aqui Uhum. ver o Canadá, ele aparece aqui como espécie pertencente à categoria D. Explica lá o que é isso da categoria D. Muito bem. Então é assim, as aves que aparecem em liberdade têm, são agrupadas em determinadas categorias. Estas categorias são atribuídas pelos chamados comitês de raridades. Eu penso que o primeiro comitê a atribuir este género de categorias foi o British, portanto, o comitê britânico, o comitê da British Ornithologist Union, portanto, da União de Ornitólogos Britânicos. E depois foi também adotada por outros comitês. E então, nós basicamente temos, para as aves que ocorrem em liberdade, temos 5 categorias. A categoria A é a categoria mais geral, que se aplica às aves selvagens de uma forma geral. Inclui pardais, andorinhas, cucos, cegonhas, aves de rapina, patos e gansos selvagens. É a categoria A. A categoria B são as aves que foram vistas em estado selvagem apenas até 1950, mas não foram vistas depois disso. Portanto, são registros quase históricos, já menos históricos. Em Portugal há meios educados, como por exemplo a coruja moura, que era o Asio capensis, que foi vista pelo rei Dom Carlos em Pancas, e há mais 2 ou 3 casos de aves da categoria B. A categoria C são as aves introduzidas que se estabeleceram em estado selvagem, como é o caso do bico de lacre ou do ganso do Egito. Antes de falar da categoria D, vou falar da categoria E. A categoria E são as fugas de cativeiro. São aves fugidas de cativeiro, mas que não estão a nidificar. Sei lá, um canário que fugiu de uma gaiola, ou um periquito, anda aí à solta. É uma categoria E. A categoria D é uma categoria que é suposto ser uma categoria de transição que se aplica às situações em que não se tem a certeza se a ave tem uma origem selvagem ou não. Ou seja, em que há dúvidas legítimas sobre. Portanto, é uma ave que não pertence à nossa fauna, mas que pode ser um divagante genuíno, vindo da África ou da América ou do Norte da Europa, mas também pode ser uma fuga.
E enquanto não há elementos muito sólidos para decidir se é fuga ou se é nativa, portanto, divagante natural, é colocada na categoria D. É o caso do ganso do Canadá, que tem vários registros em Portugal e, e até homologados pelo comitê, mas como os anatídeos incluem patos e gansos e cisnes, são muito frequentes em cativeiro, e o ganso do Canadá também, não há a certeza se são selvagens ou não. Porquê é que não se põe logo como fuga na categoria E? Porque há alguns indícios que sugerem que as aves que aparecem em Portugal e Espanha podem ser divagantes genuínas vindas do norte da Europa, nos tais países onde a espécie foi introduzida. Por dois motivos. Primeiro, porque os registros em Portugal e em Espanha mostram claramente um padrão em que os registros são quase todos de setembro a março, com um pico em novembro. Portanto, novembro e depois dezembro e janeiro são os meses com mais registros. Portanto, isto é um padrão típico de aves invernantes. E segundo, porque há um caso de uma ave com anilha sueca, que em 1970 foi observada em Cádiz, na Andaluzia. E eu até, entretanto, falei com um observador espanhol das Astúrias, que também me confirmou que no norte de Espanha também já foram observadas aves portadoras de anilhas, salvo erro, inglesas. Portanto, sabe-se que à Península Ibérica chegam aves migradoras vindas de populações do norte da Europa. Mas, por outro lado, além de haver alguns registros pontuais ao longo dos anos, há 3 ou 4 anos andava ali um bando a circular pelo estuário do Tejo e por zonas ali perto, até Salvaterra de Magos, que acho que chegou a ter 17 indivíduos e que terá sido um bando fugido, não sei se das Caldas da Rainha ou de onde é que era, porque das Caldas da Rainha a espécie nidificava em liberdade num jardim público. Portanto, há uma mistura de casos em que as aves presumivelmente terão fugido de cativeiro, com outros casos em que se suspeita que sejam selvagens. Mas enquanto esta situação não seja esclarecida, e como é que isto se pode esclarecer? Olha, por exemplo, se houvesse uma ave observada que claramente fosse proveniente de uma ave anilhada, né? Que fosse proveniente de Inglaterra, como já foi observada em Espanha, mas não em Portugal. Enquanto isso não acontecer, vai ter que continuar nesta categoria D, que é a categoria das aves de origem incerta. Duvidosa, dedo Duvidoso. duvidoso. Dedo duvidoso. Também podemos olhar para as coisas dessa forma. Gonçalo, vamos deixar uma série de conversa para a próxima ronda, porque eu tinha aqui mais uma série de perguntas para te colocar, mas fica para a próxima. Muito bem. Obrigadíssimo por mais esta conversa Obrigado, Zé. e até à próxima. Até à próxima.